Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Onde está a igreja onde Deus vive? Aí tem um sinal aí. Aleluia. O nome do Senhor seja exaltado. Gostaria de trazer uma palavra para a igreja essa noite, que se encontra em Efésios, capítulo de número 5, versículo 25. Perdão, Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3, versículo 8 ao 12. Essa noite eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre o papel da igreja, a missão da igreja, a responsabilidade do povo de Deus. Amém? Para isso, quero me utilizar do texto de Efésios, capítulo de número 8, capítulo de número 3, versículo 8 ao 12, que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E aqui eu quero destacar o versículo 10, que diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém? Você pode tomar o seu assento. Graças a Deus, nós estamos aqui. Parabéns para você que está aqui essa noite, você que é convidado, você que durante a semana não pôde estar aqui, mas hoje, domingo, você colocou o propósito no seu coração de vir à casa do Senhor, adorar o seu nome, ouvir a sua palavra, ser alimentado, ser renovado. Como eu falei, eu quero trazer uma palavra para você essa noite sobre o papel da igreja, a missão da igreja. Em primeiro lugar, nós devemos definir se nós fazemos parte dessa igreja. Antes de eu falar sobre a missão dessa igreja, antes de eu falar sobre o papel dessa igreja, eu tenho que primeiro me identificar se eu faço parte dessa igreja, porque eu não posso atribuir a você uma missão ou uma responsabilidade a qual não está sobre os seus ombros, não cabe a você. Então, em primeiro lugar, o que você tem que identificar: você faz parte dessa igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte desse povo que vai morar no céu. Olha só o que eu estou perguntando para você: você faz parte do povo de Deus? Se assim é verdade, diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu faço parte, aleluia. É muito importante nós nos definirmos, você definir e você saber o que você é, de que grupo você faz parte. Você tem que ter convicção disso. Não, irmão, eu estou meio, sabe? Então hoje é o dia da decisão. Não, irmão, eu estou convicto, eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja, eu ando com Jesus, ele reina na minha vida, reina na minha casa. Primeiro você tem que definir: você faz parte dessa igreja, você faz parte desse povo, você faz parte desse ajuntamento, dessa missão, deste corpo místico de Cristo. Quem é a igreja? A igreja somos nós, todo aquele que decidiu deixar a sua vida antiga, de pecado, de práticas que não agradavam a Deus, e passou hoje a seguir a Jesus, obedecer a sua palavra, esperar Jesus. Então você faz parte dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, temos que entender que essa igreja, ela tem direitos.
Você tem promessas sobre a sua vida. Jesus, ele falou que um dia ele viria buscar a sua igreja. Jesus, ele viria e me disse: as portas do inferno não prevaleceriam sobre a minha igreja. Jesus, ele falou: vos dou poder e autoridade. Jesus, ele dispensou várias bênçãos sobre a sua igreja. Aleluia. Vários direitos, vários privilégios. Ele falou: vocês vão reinar comigo. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. Vários direitos, vários privilégios. Só que também temos que ter ciência de que por nós fazermos parte dessa igreja e por nós sermos essa igreja, nós temos responsabilidades, nós temos missões, nós temos uma incumbência aqui nessa terra. Eu não pretendo esgotar o assunto, mas aqui eu vou falar sobre algumas coisas, pelo menos 3 pontos sobre responsabilidades que pesam sobre a igreja, que pesam sobre a minha vida e sobre a sua vida como igreja. Em primeiro lugar, missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Em primeiro lugar, adorar a Deus. É missão da igreja adorar a Deus. Nós estamos aqui essa noite não por outra coisa, porque na minha agenda eu não tinha outro compromisso, estava vago, eu fui para a igreja. Você não está aqui essa noite porque você veio acompanhar uma programação. O que acontece no culto? Você não veio aqui essa noite para ver simplesmente para passar o tempo, não. Você veio aqui essa noite para adorar a Deus. Você veio para entregar um culto a Deus. Você veio para entregar a Deus a sua adoração, demonstrar a Ele a sua gratidão por meio de louvores, por meio de gestos, por meio de palavras, por meio de declarações, dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és beneficente, Tu és maravilhoso, Tu és o meu Deus, glórias ao Teu nome. Então você veio aqui essa noite para adorar ao Senhor. É missão da igreja adorar a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizer: para louvor da glória da sua graça. Quando Paulo ele fala da igreja, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si no amado, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que primeiro esperávamos em Cristo, versículo 12, Efésios capítulo 1, versículo 6 e agora versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Com o fim de sermos. Quem é esse povo? É a igreja. A igreja ela tem a finalidade de ser para louvor da glória de Deus. Nós que primeiro esperamos em Cristo. Quem espera em Cristo primeiro tem que esperar adorando. Quem espera em Cristo espera louvando. Não espera lamentando. Não espera murmurando, não. Espera adorando. Espera dizendo: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu vai vir. Por isso eu te adoro. Louvado seja Deus. Ainda em Efésios capítulo 1, versículo 14 vai dizer: o qual é o penhor da nossa herança, Cristo, pela redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. A missão da igreja é adorar a Deus, irmãos. A missão da igreja é louvar o Senhor. Você adora a Deus quando você está aqui na casa do Senhor. Você adora a Deus na sua casa. Você adora a Deus com a sua vida. A sua vida é uma adoração ao Senhor. Meu irmão, mas como é que eu adoro a Deus? O seu comportamento, as boas ações que você exerce, as práticas que você, aleluia, pratica. Ou adoram a Deus ou envergonham o Evangelho. Nós temos uma declaração. Coloca aí a nossa declaração, Antônio, na tela. Sal na terra. Sal na terra. Quando nós somos luz, Deus ele é glorificado. Quando nós somos sal, Deus ele é glorificado. Se o sal perder a sua qualidade, perder o seu sabor, diz a palavra do Senhor que para nada mais ele presta, a não ser para ser pisado e ser lançado fora e pisado pelos outros. O que isso quer dizer? As pessoas falam mal de crente, falam mal de igreja, falam mal disso, daquilo outro. Por quê? Por causa das más obras que nós observamos. Perdeu o sabor. Quando nós glorificamos a Deus com a nossa vida, glorificamos a Deus com a nossa casa, glorificamos a Deus com as nossas atitudes, glorificamos a Deus inclusive com a nossa aparência. Com todo o nosso ser nós glorificamos a Deus.
Deus. O salmista, ele vai dizer no Salmo 107, no verso 1 ao 3, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digamos os remidos do Senhor, eu e você, os que remiu da mão do inimigo, eu e você, os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, todo aquele que é salvo pelo Senhor, aonde a palavra do Senhor alcançou, aonde o Evangelho salvou, tem uma obrigação de adorar a Deus. É igreja, então tem que adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós adoramos a Deus com a nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 vai dizer: naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Aleluia. Tem gente que está observando a sua vida, que está procurando um erro, está procurando uma falha, mas quando você está vigilante, comunhão com Deus, com o Espírito Santo, Ele guia a sua vida. As suas atitudes glorificam a Deus, as suas atitudes louvam ao Senhor. Eles queriam uma falha para falar de você, mas não acharam, porque a sua atitude está glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus ele vai falar para Satanás. Muitas das vezes a nossa adoração se destina para várias outras coisas, mas a nossa adoração tem que ser para Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus ele vai dizer: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja tem que adorar a Deus, é papel da igreja. Que tipo de adorador você está sendo? Aquele que adora apenas na bonança? Aquele que adora apenas quando o mar está calmo? Aquele que adora apenas quando a conta bancária está no verde? Aquele que adora apenas quando não tem aperto? Apenas quando tem alegria? Adorador tem muito, mas Jesus ele procura uma qualidade de adorador. Que qualidade é essa? Os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer: vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Deus está procurando para ser seus adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando nessa noite: eu quero ouvir a sua adoração, mas não é só na igreja, não. Eu quero ouvir sua adoração na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família, quando ninguém está vendo, porque adorar quando os outros estão vendo é fácil. Eu quero ouvir a sua adoração quando ninguém está vendo, quando ninguém está pedindo para você adorar. Deus está falando: eu estou procurando os adoradores. É missão da igreja adorar a Deus. Em segundo lugar, missão da igreja, manter comunhão com os irmãos. Isso aqui é a missão da igreja. Jesus ele vai dar uma aula em João capítulo 4, versículo 17. João capítulo 17, versículo 20. João capítulo 17, versículo 20 ao 23, ele vai dizer: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Comunhão. Como tu, ó Pai, és em mim. Comunhão. E eu em ti. Comunhão. E também eles sejam um em nós. Comunhão. Para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu deles a glória que a mim me destes. Comunhão. Para que sejam um. Comunhão. Como nós somos um. Comunhão. E eu neles. Comunhão. E tu em mim. Comunhão. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Comunhão. Para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Comunhão. É missão da igreja manter comunhão. Irmão, o que é comunhão? Comunhão, irmão, é você contribuir para que haja harmonia no corpo. Não é você contribuir para que haja contenda, para que haja desavença. Irmão, acho que o que ele está falando não tem nada a ver, não vai ficar mais para cá, deixa ele para lá. Não é isso.
consigo ficar perto do irmão, ora para Deus, Senhor, tira isso, tira essa barreira que está impedindo que eu tenha comunhão com meu irmão. Senhor, coloca o amor no meu coração para que eu ame. E tem crente que fala isso, irmão. Eu não suporto estar perto do irmão X. Eu não suporto. Jesus, me ajuda a ter comunhão. Glória a Deus. Jesus, ele vai dizer, se eu tenho comunhão, eu amo meu irmão. João capítulo 13, versículo 35, Jesus ele vai dizer que a característica principal do cristão é o amor. João 13, 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiveres amor uns pelos outros. Eu lembro que quando, na época de escola, andava eu, meu irmão e mais um amigo nosso. E todos pensavam que nós éramos três, éramos irmãos. Porque para onde a gente andava junto. Para onde a gente ia junto. A gente estava sempre agrupado. E pensava que a gente era irmão. Como é que vão pensar que você faz parte da comunhão se você se isola, se você não vem para dentro da comunhão? A gente procura ajudar várias pessoas, ação social, e a gente diz, irmão, a gente só tem como ajudar você se você estiver perto. Se você for só pelo auxílio e você não vir, a gente não tem como lhe ajudar. Porque a gente sabe a dor de quem está perto. A gente sabe a necessidade de quem está perto. Você longe, a gente não consegue perceber você. Você longe, você é presa do inimigo. Você longe, você é fraco. Mas você perto, você se torna forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que, em vez de contribuir para um ambiente de paz, contribui para um ambiente de guerra. Em vez de ajudar, a pessoa espalha. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer: segui a paz com todos. Aleluia, Deus. Segui a paz com todos. Jesus me ajuda a ter paz com meu irmão. É missão da igreja viver uma vida de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com meu irmão. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, vai dizer: é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só, porque como levantará? E também, se houver dois, um aquece o outro. Mas se estiver sozinho, como ele vai se aquecer? Quando eu estou perto do meu irmão, eu posso ajudar ele. Quando eu estou perto do meu irmão, ele pode me ajudar. Quando eu estou na comunhão da igreja, nós temos aqui exemplos de comunhão. Nós temos aqui exemplos. O irmão precisa de alguma coisa grande. A igreja consegue ajudar. A igreja consegue dar um amparo. Mas dividido, como é que consegue? Ei, irmão, te vira para lá. O problema é teu. Ema. Cada um com seus problemas. Hein? Mas Jesus ele nos diz um diferente. Jesus nos ensina diferente. Mateus capítulo 12, versículo 25, ele vai dizer que o reino dividido não subsistirá. Reino dividido não subsiste. Casa dividida não subsiste. É por isso que tem tantos ministérios aí que passa 6 meses e acaba. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um quer uma coisa, outro quer do outro. Um fala uma coisa, um está falando mal pela costa. Glória a Deus. Salmo
133 vai dizer: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como o óleo do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Onde é que Deus ordena a bênção? Onde tem comunhão. Onde tem comunhão, Deus ele está lá. Onde a divisão, Deus ele não passa nem perto. Mas aonde tem comunhão, Deus ele está lá abençoando, está fazendo dar certo, vai prosperar, o trabalho rende, multiplica. Deus ele está no negócio. Deus ele se agrada da comunhão. É missão da igreja adorar a Deus, manter comunhão. Em terceiro lugar, é missão da igreja evangelizar e fazer discípulos. Não é missão de pastor, não é missão de teólogo, não é missão de professor e de coordenador, é missão da igreja. Você faz parte, lembra da pergunta? Você faz parte da igreja? Então é missão sua evangelizar, fazer discípulos. Mateus capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não é sua missão salvar ninguém, sua missão é pregar, falar de Jesus. A sua missão é pregar o evangelho, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, dizer que Jesus é bom, dizer que Ele transformou a sua vida, dizer que um dia Ele vai voltar. Sua missão é essa. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus ele vai dizer: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinamos a guardar todas as coisas que vos tenho dito. É nossa missão fazer discípulos. É nossa missão ganhar pessoas, ganhar almas para Jesus, falar de Jesus para as pessoas. Louvado seja Deus. Você tem falado de Jesus? Você tem compartilhado a palavra? Um vídeo de pegadinha, rápido, que a gente não consegue ficar só pra gente. Não adianta que não consegue. Um vídeo engraçado você não consegue. Você tem que mandar para alguém. Você tem que mandar para alguém. E Jesus? Versículo 10 do capítulo 3 do texto que nós lemos: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. O amor de Deus tem que ser conhecido. A palavra de Deus tem que ser conhecida. A justiça de Deus tem que ser conhecida. A vinda de Jesus tem que ser conhecida. Agora, por meio de quem ele vai ser conhecido? Diga assim: por meio de mim. É minha responsabilidade. João capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso Jesus está dizendo: eu salvei você, eu escolhi você, e agora eu estou nomeando. Você só nomeia alguém quando você atribui uma função, atribui um objetivo para aquela pessoa. Jesus está falando: eu quero resultado por meio da sua vida. Qual o resultado para o reino dos céus que a sua vida tem alcançado? Irmãos, entenda o seguinte: aqui nós temos de PhDs, aqui na igreja, de PhDs, talvez, não sei se tem um analfabeto aqui, mas nós temos pessoas com grau de escolaridade bem razoável. E pregar o evangelho, falar de Jesus, não depende de nada disso. Glória a Deus, glória a Deus. Porque muitas das vezes você está pensando: não, eu vou primeiro fazer um curso, eu não sei falar, não sei
Tem gente aqui que não tem nem fundamental completo, mas evangeliza. Tem gente aqui que não tem a instrução que talvez eu tenha e fala de Jesus, talvez ganhe mais alma do que eu. Falar de Jesus, pregar o evangelho não depende de nada disso, porque Jesus só vai cobrar você daquilo que você sabe, não vai cobrar daquilo que você não sabe. Mateus capítulo 10, versículo 27, Jesus ele vai dizer: aquilo que eu contei a vocês, a luz, nas trevas, contai as luzes. Aquilo que eu falei para vocês nos ouvidos, gritai nos telhados. O evangelho tem que ser proclamado. Jesus está dizendo: tem que ser proclamado. Glória a Deus. Nós vivemos aqui no Brasil em um estado laico. O que isso quer dizer, irmão? Que a nação não tem uma paixão religiosa, não tem uma religião oficial. Cada um é livre para expressar a sua fé. No entanto, existe um movimento recente, porém tem ganhado força, que se chama ateísmo. O Estado laico, ele deixa que todos proclamem a sua fé. O ateísmo, ele quer acabar com todo tipo de crença. E Jesus, ele está essa noite perguntando: com quem é que eu posso contar para pregar essa palavra? Com quem é que eu posso contar para espalhar as boas novas de salvação? Com quem é que eu posso contar para ser minha testemunha? Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está contando com você para ser sua testemunha, para dizer: é verdade, essa palavra tem poder, é verdade, essa palavra mudou a minha vida, é verdade, essa palavra tem poder para mudar, mudou a minha família, é verdade, essa palavra ela tem poder para mudar uma nação, é verdade, eu sou testemunha disso. 1 Pedro 1,12 vai dizer que os anjos queriam essa função, desejavam fazer isso, o que eu e você fazemos, pregar o evangelho. Fique de pé essa noite. Quando no trabalho você chega e você é contratado para uma função, e aquela função você tem que desempenhar. Quando você não desempenha aquela função, você é chamado na secretaria, lá no RH, na mesa do chefe. Você não está cumprindo com o que você faz, com o que está na sua carteira. Agora é diferente quando você chega, que o bom aluno é aquele que faz aquilo que ele tem que fazer. Agora o aluno excelente, ele faz além daquilo que ele tem que fazer. E quem se destaca é esse, aquele que faz além. Ele é notado e ele é valorizado. E no reino dos céus é diferente. Jesus está contando com você. Se essa noite fosse o acerto de contas, qual seria o nível da conversa? Negativo, positivo? É isso mesmo, irmão. A palavra de Deus ela nos confronta. Isso que você está sentindo agora é o poder da palavra. E esse confronto não é para que eu permaneça do jeito que eu estou. Esse confronto é para que gere mudança na minha vida. E quando eu sou confrontado, eu tenho duas decisões: ou eu permaneço, ou eu mudo. E Jesus está falando para você essa noite. E aí, vai permanecer ou vai mudar?
Eu falei inicialmente, quem faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa igreja? Essa igreja ela tem privilégio, ela vai morar no céu. Nós estudamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Jesus tem promessas maravilhosas, novos céus e nova terra. Meu irmão, eu não sei como é esse novo céu, como é essa nova terra. O que eu sei é que é muito bom e eu quero ir para lá. O que eu sei é que é muito bom e eu quero ir para lá. Paulo é tão bom, mas tão bom, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,9: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração do homem. Ninguém imaginou. Pensa no lugar mais top da terra. O céu é muito melhor do que isso. Não sei como é, mas eu sei que é muito bom e eu quero ir para lá. Aleluia, Deus. E se você quer também, você já tem Jesus na sua vida? Você já faz parte dessa igreja? Jesus já controla a sua vida? Jesus já tomou a direção da sua vida? Se você não faz parte dessa igreja, você quer fazer parte, eu quero convidar você hoje, essa noite, a tomar a decisão. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero a partir de hoje entregar a minha vida a Jesus, entregar a Ele os meus planos, os meus projetos, a minha vida, a minha família, para que Ele tome conta, porque eu sei que Ele toma conta melhor do que eu. Se você quer entregar a sua vida a Jesus essa noite, saia do seu lugar e venha até diante do altar, que nós queremos orar por você. Segundo declaração, você é a igreja de Deus, você é povo de Deus. Jesus essa noite Ele está te despertando. Nós precisamos ser mais atuantes. Jesus Ele vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você sabe que tem festa do ano que vem, que tem gente que já está se preparando agora já. Então, existe um zelo muito grande lá fora. E as coisas de Deus, como é que você tem levado? Como é que você tem tratado? O que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para Deus? Analise esse momento. Pensa nesse momento um pouco. Já começa a conversar com Deus. Senhor, realmente, eu preciso fazer mais para Ti. Senhor, realmente, eu não sei como, mas eu estou aqui para Te pedir ajuda. Nós vamos orar nesse momento. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, entregar a sua vida, se reconciliar, saia do seu lugar e venha diante do altar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra que nos dá força, a Tua palavra, Senhor, que nos lava, a Tua palavra que nos limpa, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra, Senhor, que é o alimento da nossa alma, a Tua palavra, Senhor, que, aleluia, não falha. Nós podemos, se existe alguma coisa que nós podemos confiar na Tua palavra, passarão céus e terras, mas a Tua palavra permanecerá, a Tua palavra continuará. Tudo que está escrito vai se cumprir, Senhor, e a Tua igreja crê nisso. Senhor, muito obrigado, porque como Pai o Senhor nos orienta, o Senhor nos disciplina. E se o Senhor nos disciplina, se o Senhor nos orienta, se o Senhor nos instrui, é com o objetivo de nós sermos melhores, é com o objetivo de nós fazermos mais, é com o objetivo de nós sermos mais produtivos para o Teu reino. Sabemos, Senhor, que nenhum trabalho nosso será vão, que nenhum trabalho que nós fizermos para o Senhor ficará isento de recompensa. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso papel como igreja. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso papel como luz no mundo. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso papel como sal na terra, como homens e mulheres de Deus, como
ajuda, Senhor, a melhorar, nos ajuda a ser melhores servos, nos ajuda, Senhor, a ser um melhor esposo, a ser uma melhor esposa, a ser um melhor filho, a ser um melhor funcionário, Senhor, na minha empresa, no meu trabalho. Me ajuda, Senhor, a te glorificar, meu Pai, lá no meu ambiente de trabalho. Que as pessoas, Senhor, venham ver que existe alguma coisa de diferente na minha vida. E que isso que há de diferente na minha vida, Senhor, as pessoas queiram conhecer também. O Espírito Santo de Deus começa a renovar a tua igreja. O Espírito Santo de Deus começa a despertar o teu povo, aleluia. Começa, Senhor, a trabalhar neste momento, aleluia, no meio da tua igreja. Senhor, tantas coisas que vêm, Senhor, sobre a nossa vida, para tentar nos parar, tentar, Senhor, nos inibir, Senhor, parar a nossa caminhada. Nós estamos trabalhando para o Senhor, estamos fazendo a tua obra, e se levanta, Senhor, tantos impedimentos, e quantas vezes, Senhor, nós paramos, nós jogamos a toalha e dizemos: chega, parou, não quero mais. Mas o Senhor não nos chamou para parar, o Senhor nos chamou para continuar, o Senhor nos chamou para perseverar, aleluia. Portanto, o Espírito Santo ajuda o cansado, o Espírito Santo ajuda, aleluia, aquele que está com pouca força. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aqui está o Arthur e a Carla. São convidados da nossa irmã na atividade. Glória a Deus. E eles falaram, tomaram a decisão: eu não quero mais viver sem Jesus. Louvado seja Deus. Só tem uma atitude aqui na terra que provoca a festa no céu, que é essa. Louvado seja Deus. Pai, nós oramos neste momento. Te apresentamos, Senhor, este casal. Este casal, Senhor, é precioso para o Senhor. É tão precioso que o Senhor derramou o seu sangue. Porque o Senhor não queria ver eles longe, o Senhor queria ver eles perto. Senhor, a partir deste momento, o inferno, aleluia, ele está em bagunça, porque eles perderam, aleluia, uma alma, duas almas, e agora essas almas estão com seus nomes sendo escritos no livro da vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, portanto, abençoa suas vidas, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, eles venham ter força, eles venham, Senhor, caminhar contigo. O Espírito Santo, a partir de agora, se apodere das suas vidas, e, Senhor, eles venham desfrutar de uma nova vida, de uma nova experiência contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, a partir de agora, toda maldição, Senhor, venha a ser quebrada, todo mal venha a ser destruído, e eles venham ter liberdade para te servir e caminhar contigo, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, Eu te aceito. Eu te aceito. Aleluia. Como meu único. Glória a Deus. Aleluia. Senhor e Salvador. Senhor e Glória Salvador. a minha vida. Da minha vida. Em nome de Jesus. se a igreja diz amém.